E aí pessoal que chegou aqui no canal Missão Possível. Esse é um canal novo que eu fiz com o objetivo de divulgar um pouco sobre a colportagem. Meu nome é Arilo, eu sou do Ceará e eu vou explicar um pouco o que é a colportagem e como eu cheguei a participar desse ministério, como foi que a colportagem chegou até mim. Eu morava no Ceará, sou do Ceará, mas estou morando atualmente no Maranhão. E eu era recém-batizado na igreja do Ceará, na cidade de Pacajus. E eu fui visitar a igreja, na verdade, como eu já era membro recém-batizado, foi um dos primeiros cultos que eu participei no sábado. E um pastor estava pregando justamente sobre a colportagem. Eu não sabia o que era colportagem, era tudo novo para mim. E eu fiquei muito inspirado, prestei muita atenção naquele homem falando que a colportagem era uma forma de pregar o Evangelho através de livros, sendo que eu tinha muita vergonha de falar, de me comunicar, e agora surgiu uma oportunidade de pregar o Evangelho através de livro. Eu já comecei a gostar da história, já não dá muito ir para frente, para um púlpito pregar, na minha mente era isso. E ele falando os milagres que aconteciam na colportagem. No final da pregação dele, ele deu alguns folhetos para quem já colportou, já participou de alguma campanha. A gente sabe que tem uma coisa chamada recrutamento, e era isso que ele estava fazendo, recrutando jovens, convidando jovens para ir para a colportagem. E quando ele entregou esses papéis no final, ele pediu para alguém auxiliar ele, e eu fui um dos primeiros a escrever meu nome, eu estava muito empolgado para ele. Nesse tempo eu ainda não podia ser um colportor, por alguns motivos, recém-batizado também, por não conhecer muito sobre a igreja adventista, eu não poderia ser um colportor. Eu lembro que no final ele fez alguma seleção, olhando quem estava mais apto para ir para a colportagem, quem era casado, quem não era, algumas coisas. E eu lembro que ele pegou meu papel e dobrou em dois, e amassou e colocou um pouco de lado, e falou, esse aqui eu vou conversar com ele depois. Quando ele conversou com todo mundo, eu fui o último, eu muito alegre que eu ia ser um colportor, mesmo sem saber o que era, mas eu ia ser um. Ele me chamou um pouco de lado e falou assim, você não pode ser um colportor. E eu fiquei triste, mas eu falei para ele, eu não sabia nem que era pastor, chamei de pastor, mas eu falei, eu não posso ser um colportor hoje. Ele não entendeu muito bem, mas ele falou, depois eu expliquei para ele, eu não posso ser um colportor hoje, mas eu vou me preparar e eu vou ser um. Ele ficou alegre quando eu falei isso. E nesse dia ele recrutou aproximadamente umas 30 pessoas. Lembro que o meu primo participou da campanha da colportagem, foi muito bom para ele também. E eu comecei a estudar o que realmente era a colportagem. Fui abrir a minha mente para estudar sobre isso, sobre esse tema. E sempre que alguém falava sobre colportagem, algum testemunho na igreja, um provar e ver, ou chegava algum colportor na igreja, eu chamava muito a minha atenção, me prendia muito. Eu comecei a ver vídeo no YouTube, por isso que eu estou criando um canal no YouTube agora, Colportagem Missão Possível, justamente para isso, porque outras pessoas também estejam procurando saber o que é a colportagem e eu posso estar auxiliando de alguma forma. E depois de 3, 4 anos, na verdade aproximadamente, eu vim para o Maranhão e eu descobri ainda mais o que era a colportagem, sendo que nessa minha igreja que eu estava aqui no Maranhão, na cidade de Santa Helena, chegavam alguns colportores e sempre eu me aproximava deles para saber como era essa obra mesmo. Até eu brinco, eu já comecei a ser colportor antes mesmo de entrar para uma campanha de colportagem. Eu já comprava alguns livros, alguma meditação para incentivar a igreja a estudar a lição diariamente. Eu comprava a lição com o meu dinheiro, eu comprava em média 5, 6, 10 lições e também meditações ordinário adventista e revendia pelo mesmo preço, mas só para incentivar as pessoas a ter a lição, a ter fazer a sua jornada espiritual. E com o passar do tempo, as pessoas me pagando em 15 dias, 20 dias, mesmo sem técnica, eu acabava vendendo algumas literaturas. E como surgiu a oportunidade para mim entrar diretamente na campanha da colportagem? Foi através de 2 colportores que foram para a minha cidade, na cidade que eu morava, Santa Helena, e teve um que estava pregando na minha igreja e eu comecei a falar para ele que eu tinha terminou o sermão. Ele não falou sobre colportagem, mas eu sabia que ele era um colportor. O Marcos, que estuda na Unasp, estuda teologia, nesse período ele estava estudando também. E no final da pregação ele foi para a porta, foi me despedir.
E eu falei para ele esse sonho que eu tinha entrado na colportagem. Ele ficou muito alegre, pegou meu número, meu contato e falou que ia repassar para o associado à colportagem aqui no Maranhão, na missão, na AMA, na verdade. E eu fiquei ansioso esperando que alguém ia me chamar, mas infelizmente não ligou. Eu não sei se perdeu o contato, mas não entraram em contato comigo. E depois eu continuei com aquela vontade, e a dupla dele era o Patrício, também ficou na cidade. O Marcos foi embora, porque ele já estava voltando no período de férias. O Patrício ficou na cidade, e eu falei para o Patrício essa vontade, que eu tinha falado com o Marcos, mas não tinha dado certo. E o Patrício falou: agora você vai sim para a colportagem. Eu estava trabalhando no tempo, eu trabalhava como montador e também fazia cobrança na loja. E o Patrício começou a falar: ainda tá no dia tal, a gente vai. E eu comecei a me preparar. Antes de eu vir para a colportagem, eu comprei, como não tinha muito recurso, eu acabei comprando algumas meditações na área adventista e saí revendendo para os próprios irmãos. E comprei também uma mochila e coloquei a minha mochila nas costas, já me sentia um colportor e saía falando para os irmãos: ó, eu quero revender esse livro, eu comprei esse cenário, eu comprei por tal valor, mas eu quero revender um pouco mais caro. Eu ganhava uns 5, 6 reais, mas já com o objetivo de vir para a colportagem. E os irmãos, glória a Deus, me apoiaram muito. Finalmente, faltava um dia para me vir para a colportagem e eu ainda estava empregado. À noite, no final do expediente, eu falei para o gerente da loja, eu falei: amanhã eu não venho mais trabalhar, eu vou colportar. Ele achou que eu estava meio louco, e na verdade eu estava muito louco, mas era para colportar. E graças a Deus eu consegui vir para São Luís, colportar com mais 2 amigos, que eu trouxe um amigo da minha igreja, e o Patrício trouxe outra menina também, e a gente veio colportar. A gente foi muito bem recebido pela Associação Maranhense da Colportagem e iniciou-se um treinamento onde o principal livro a ser estudado no início era o Colportor Evangelista, ou Mensageiro da Esperança. Eu já tinha lido várias vezes o Colportor Evangelista, que é o original, mas lá também deram esse. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Se você ainda não teve, tenta ler algum jeito em PDF, como eu fazia, ou até mesmo adquirir esse livro, é gratuito. Chega na associação, qualquer associação da sua cidade, do seu distrito, eles vão disponibilizar esse material aqui, é muito bom. A gente iniciou o treinamento e dentro de poucos dias a gente já caiu no campo, como é a linguagem dentro da colportagem fala, caiu no campo. Saiu nas ruas para vender, batendo de porta em porta. Geralmente em dupla é onde um se destaca mais, vai com aquele que ainda não pegou muitas técnicas, mas vão saindo em dois. E foi isso que a gente saiu, que aconteceu com a gente. A minha dupla era aquele jovem que eu tinha recrutado. Nem sabia o que era recrutar, mas eu recrutei uma pessoa. E a gente conseguiu vender depois de 2, 3 dias. Isso foi uma coisa muito boa para a gente, muito gratificante. Mas eu entendi que a colportagem não era só venda, e sim tem uma missão por trás. É uma forma de evangelizar através da literatura. Se você tem vontade também de entrar nesse mistério, entender mais o que é a colportagem, continue esse canal. Eu vou postar novos vídeos, vou tentar pegar testemunho de novas pessoas, de alguns pastores, algumas pessoas que se formaram através da colportagem, e você vai entender o que é mais sobre a colportagem. Também pode entrar em contato com algum e-mail, que com o tempo eu vou passando esses números, esses contatos com as pessoas que queiram conhecer mais o que é a colportagem. Tudo que eu falar aqui não vai servir muito para você, você tem que viver a sua própria experiência. E vamos ser o colportor e pregar o evangelho através da literatura até que ele venha.